Olá, pessoal! Chegando aqui com mais um episódio do nosso Estúdio TED Talks. Este é o episódio 011, olha quantos já. Eu sou a arquiteta Juliana Sisson, ao meu lado aqui minha sócia Priscila Zamberlan. Juntas somos as hosts deste programa e sócias diretoras, fundadoras da Estúdio T Consultoria Arquitetura, uma empresa multimaravilhosa que faz toda a parte de legalização, licenciamento, arquitetura legal aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Pri, vamos? Vamos. O bate-papo hoje vai ser super legal. A gente está recebendo aqui a arquiteta Rovana Reale Bortolini. E nosso papo hoje é sobre meio ambiente e sustentabilidade. Ela, que atualmente é diretora de projetos e políticas de sustentabilidade da Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, é arquiteta pós-graduada em arquitetura paisagística. Atuou também como gestora de projetos especiais na EPTC, e coordenadora de políticas de sustentabilidade na Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Porto Alegre, a SMAMUS. Trabalha diretamente na área de sustentabilidade e mudanças climáticas através da elaboração de normatizações e decretos relacionados às medidas de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas da cidade. Coordenou os trabalhos de revisão do inventário de gases de efeito estufa e atualmente coordena as consultorias do Plano de Ação Climática e Operação Urbana Consorciada da Avenida Ipiranga, o Dilúvio, além da coordenação do eixo de adaptação climática do Escritório de Reconstrução. Bem-vinda, Rovana. Obrigada, gurias. É um prazer estar aqui com vocês, que são expertos no assunto de arquitetura e cidades. Ai, querida, foi um prazer enorme, assim, a gente desde sempre sabia umas pessoas que a gente queria trazer aqui, né, Pri? E aí, assim, a Rovana, demorou pra gente casar as agendas, né, Rovana? Mas deu, que bom, a gente tá super feliz que eu tô vindo aqui. É uma coisa muito especial, assim, pra gente, porque é um projeto muito querido e pessoas que têm muito a acrescentar nesse nosso projeto, pra gente faz toda a diferença. Obrigada de verdade. Conta um pouquinho da tua trajetória profissional, como é que funcionou, assim, quando tu entrou na prefeitura, migrou para a SMAMUS, como é que foi isso pra ti? Bom, gurias, eu sempre pensei em ser arquiteta desde pequena, porque meu pai é arquiteto no interior, então a minha missão sempre foi, eu vou fazer arquitetura, vou trabalhar com meu pai, e até voltei para Encantado para trabalhar com ele, mas lá o trabalho era obra, licitação pública, e eu percebi que esse não era o meu chão, que eu gostava mesmo de cidade, de planejamento urbano. E aí, né, nada mais natural do que trabalhar numa prefeitura. Então, eu fiz um concurso para a EPTC, arquiteta lá, trabalhando com mobilidade urbana. Eu amava essa área, porque tudo que se relaciona à cidade é muito instigante. E depois disso, fiz o concurso para a prefeitura, porque o meu objetivo era ampliar mais o trabalho com a cidade, não focar só na mobilidade, mas mais em planejamento urbano. E aí entrei na SMAMUS, e a convite do secretário Germano, então eu me tornei diretora de projetos e políticas de sustentabilidade, criando na prefeitura essa área de mudanças climáticas, né? Porque não existia antes. Maravilhoso. A gente não tinha nada relacionado e estava começando a bombar no mundo, assim, a questão, o olhar para a mudança climática, para a sustentabilidade. E como a gente começaria a inserir isso num processo de cidade, nas normativas, legislações. E aí foi muito legal, porque eu amo trabalhar com criatividade, e aí foi o mundo que se abriu, assim, o papel tava em branco, era só começar a estudar e pensar o que poderia ser feito nessa área. Legal, assim, a gente sempre fala, né, enfim, nos nossos programas, enfim, nessas questões que a gente trabalha, que o Brasil ainda é um país que ainda tá engatinhando nessas questões, né? A gente tem aí uma série de selos, Green Building, etc., que a gente raramente via, né, isso acontecer em Porto Alegre, assim. Então, que legal, assim, que tu teve esse insight de trazer essa questão para Porto Alegre, porque agora eu tenho absoluta certeza que Porto Alegre é uma capital que tá sendo referência pro resto do Brasil em relação a isso, né? Como é que é o teu olhar sobre isso, desse desenvolvimento? Tu sabe que hoje Porto Alegre, de fato, é um case. Nós somos convidados para palestrar e mostrar nossas iniciativas no Brasil e no mundo, então é super legal, todo mundo super interessado. Recebemos, de fato, muitos convites. E, assim, como é que começou tudo isso? A gente precisa de uma base, e a base é um inventário, né, de gases de efeito estufa. É um diagnóstico. Vamos entender na cidade quais são os setores que mais emitem gases, porque é isso que causa as mudanças climáticas. Então, nesse combo climático, sempre o primeiro passo é o inventário. Fizemos o inventário, mas
logo começamos a trabalhar. Então, assim, a gente percebeu o quê? Agora pegando o gancho da certificação sustentável, né? 23% das emissões são da energia estacionária, que é a energia que a gente utiliza para botar um prédio em funcionamento, né? Energia elétrica, utilização de gás. Sim. Então, e os 67% vem do transporte, né? Tanto público, que equivale a 11% só, e o resto é tudo do transporte individual, e 8% de resíduos. Então, assim, a gente tinha esse diagnóstico. Quais são as ações que a gente tem que fazer, implementar na prefeitura para combater cada um desses setores, né? Então, começamos a trabalhar. E aí, criamos uma série de iniciativas. Os rooftops sustentáveis, os terrários urbanos, a certificação sustentável. E aí, com isso, a gente seguiu o próximo passo, que é fazer um plano de ação climática. Ou seja, após o diagnóstico, a gente vai para a ação. Quais são as iniciativas e ações que a gente tem que ter na cidade, com a meta de, em 2050, Porto Alegre ser uma cidade neutra em carbono e adaptada às mudanças climáticas. Legal. E aí que a gente começa a trabalhar com mais projetos ainda. Daí, Sim, porque até Tem várias 2050 ações, né? tem muito tempo. Muito pra gente fazer tempo. muita É um coisa leque. aqui. E muita ação, né? Porque Sim. a gente pega ali, são 30 ações, mas são mais de 150 subações. Uhum. E aí veio a enchente, que nos trouxe uma oportunidade muito grande. Sim. A gente pôde adiantar muitas Muita coisa. ações que estão previstas no plano de ação climática. E que a gente entregou ali recentemente, né? Os totens para defesa civil, estudo do professor Tucci para verificar o sistema de proteção da cidade. Agora lançamos, essa semana mesmo, Os medidores. da qualidade do ar. Então, assim, iniciativas não faltam e realmente acho que dá pra ver na cidade, né? Que joia. Que legal. Até vamos pegar o gancho da certificação sustentável, né? Complementando a fala da Ju com relação a outras ações que a gente já tinha, tanto selos LEED quanto Aqua. De fato, era algo que, pelo menos os itens para atendimento, tornava-se, pelo menos o burburinho na cidade, né? E culturalmente era caro. Então, realmente, a gente não tinha os projetos que contemplavam isso, eram projetos novos, né? Dificilmente eram projetos existentes, né? E a certificação sustentável, quando saiu, a gente se lembra que o burburinho era esse. Mas será que vai ser de novo algo, assim, que vai ser inviável financeiramente? Existe essa resistência ainda quando aparece esse tipo de porque coisa. ele ficava vinculado ao alto padrão e geralmente edifícios, né, prédios comerciais. E aí, quando saiu a certificação sustentável, além de ser viável e com os incentivos, que até eu gostaria depois que tu pontuasse eles, tanto os urbanísticos quanto os tributários, e junto com os rooftops sustentáveis, a gente que faz regularização, a gente viu que, na verdade, tinha um outro viés, que até eu queria saber se vocês também pensaram nesse outro ponto, que é justamente regularizar as edificações que são irregulares hoje e que geralmente a gente acabava esperando os 20 anos, né? Para poder realmente conseguir regularizar, né? Claro. Então, a ação, ela envolve, acho que, uma questão cultural, né? Não Dos tem a menor novos. dúvida. E também a questão dos existentes, né? Que faz com que a gente, como conhecedoras, né? Dessa parte da legislação e do resto também, consiga indicar ao cliente e fazer com que essa cultura também, ela acabe sendo disseminada, né? Queria entender de ti, assim, se vocês tiveram, né, esse olhar também pro restante, ou se realmente foi uma surpresa que acabou englobando muito mais coisa. Não, sabe que foi um projeto muito bem pensado. Foi trabalhado por mais de um ano e o objetivo, quando a gente faz um projeto desses, é que ele funcione, não que ele fique bonito no papel e ele vá pra realidade e ninguém consiga aplicar. Então, nós tivemos diversas conversas, tanto com escritórios que certificam, né, para LEED, Aqua, para entender as dificuldades. Conversamos com prefeituras que tentaram implementar e daí fizemos uma análise do quais foram os pontos que eles falharam, porque a gente não queria falhar nessa hora. E conversamos com diversos escritórios e empresas de construção civil, que é quem de fato vai lá e aprova o projeto e constrói aquelas iniciativas. Sim. Então ele tinha que ser factível. E aí que surgiu, no meio dessas conversas, a questão do existente. Porque do jeito que estava sendo montado, que foi montado em algumas outras cidades, e que muito é o foco do LEED, Aqua, são as existentes, né? Só que o nosso objetivo não é simplesmente um selo, é gerar uma transformação de cultura, que as edificações sejam mais sustentáveis, principalmente o retrofit. A gente não vai ter muitas edificações novas, em contrapartida, as existentes vão se manter. Muitas, né? E vão se manter ali. Então, a gente quer dar um incentivo para elas. E aí que nessa costura surgiu essa questão. Vamos
primeiro, vamos dar um incentivo, né? Porque nada mandatório, algo que é novo não funciona de forma mandatória. A gente tem que incutir essa ideia da sustentabilidade, tem que ser uma sementinha que a gente planta. Bom, depois que tiver tudo, né, todo mundo já entendeu, é outro passo. Mas então, vamos trabalhar com o incentivo. Aí o incentivo inicial era para os novos, né, que vão ser construídos. Não, mas a gente precisa também dar um incentivo para os existentes. E dos existentes, ele começa a fugir um pouco da nossa secretaria, porque é o desconto no IPTU. Mas então a gente fez isso. Do existente teria o desconto no IPTU e os novos, o benefício urbanístico, que é a possibilidade de altura, né? Sem retornar para a EVU, sem impactar nos afastamentos. E qual também foi a ideia? É um sistema que se retroalimenta. Como a construtora vai colocar aqueles itens? Eu não tenho como obrigar o condomínio a manter aquilo, só que ela já conseguiu um benefício. Alguém tem que fiscalizar. Como é que a gente fiscaliza isso? Além da prefeitura, né, ter a fiscalização por amostragem, a questão toda é incentivar aquele condomínio a manter. Então, ele tem que manter, para manter o desconto no IPTU, ele tem que renovar e comprovar a cada 3 anos que ele está mantendo todas aquelas premissas que foram pactuadas. E a questão de regularização, a gente colocou no decreto que só projetos existentes e regularizados, na verdade, acho que existentes, que eles podem pleitear esse benefício, né? Que é, na verdade, o desconto no IPTU. Então, as edificações que não estão regularizadas vão ter que se regularizar para depois conseguir. Ou vamos esperar 20 anos. Tem essa possibilidade. Tem, né? Mas quem quiser agora um desconto vai ter que se regularizar. E foi aprovado na Câmara semana passada, né? A alteração da lei, o decreto agora ele já está em andamento e vai funcionar super bem. Ai, que legal, Que bom, gente. porque a gente tá com uns engatados, né? Querendo desconto do IPTU. Engatados. Mas é curioso isso que tu falasse aqui, eu acho que isso é muito pertinente, a questão dos incentivos. Todas essas mudanças, quando vem na cidade, a gente observa muito isso no nosso meio. Na iniciativa privada, se não existir incentivos, é difícil das coisas acontecerem, né? E, por outro lado, como tu bem colocasse, né, a questão das secretarias ali, a gente sabe que no poder público existe uma questão de ritos que tem que ser cumpridos. É uma costura que tem que fazer de tudo isso. E é uma costura, e é um convencimento, é um trabalho, é uma conversa. Mas no final, principalmente, né, após a enchente, tudo ficou mais claro como a gente tem que focar na questão da sustentabilidade. E como tu falou, né, Ju, tudo impacta no custo da construção. Então, por isso que esses incentivos, eles focam nisso, em tentar amenizar um pouquinho o custo. No momento que a gente dá o desconto, ok, tá explícito. Mas na altura também, tu acaba diluindo esse custo, porque tu pode ter andares a mais e num processo mais rápido. E aí, tu também vai conseguir colocar todas aquelas premissas que, sim, tem um custo, né? Seria mais barato não ter. Então, assim, a construtora tá pensando bastante ali em fechar a conta, né? Claro, ele botando mais unidades privativas, ele vende mais. Então, o negócio, porque comprar solo criado super vale a pena. O valor do metro quadrado do solo criado versus o valor do metro quadrado de venda, ele sempre se equalizou, é ótimo. Só que não se tinha a possibilidade realmente de subir mais andares sem mexer no afastamento. E sabe que a gente teve um feedback super positivo que algumas construtoras nos relataram que depois que eles conseguiram um selo, eles conseguiram vender mais. Eu ia falar exatamente isso é legal. O quanto mudou a mentalidade da população. E eu acho que, claro, como tu bem disseste aqui, eu acho que isso tem muito a ver com a questão da enchente, porque teve uma mudança de tudo, assim, né? Como se vende hoje o selo de sustentabilidade. É impressionante. Assim, no início era aquela... Era uma resistência, né? O LEED não vendia dessa maneira. Nunca vendeu. Não, porque realmente era algo que estava vinculado a alto padrão. Nunca foi algo que se conseguiu viabilizar para outros padrões. A gente tem Minha Casa Minha Vida lá no escritório, faixa 3, que tem certificação sustentável. Eu ia citar ele mesmo. E sabe que isso é muito interessante, gente, porque assim, tu vê que existe esse tabu, né? A certificação, como tu disse, é só alto padrão, não... Né? A importância do olhar que vocês tiveram na construção desse projeto para fazer com que isso seja efetivamente factível para qualquer um. E ele foi modelado para Porto Alegre, né? Porque se tu pegar o LEED, gente, tem itens que tu não consegue contemplar aqui. Então, esse foi o trabalho, que foi bem difícil, é um quebra-cabeça, né? Até para colocar ali qual a pontuação de cada item.
para que ele fosse, assim, para nossa realidade. O que é possível fazer aqui? O que de fato vai melhorar a sustentabilidade, mas vão conseguir executar. E tem vários itens que depois eles vão trazer um benefício para quem mora, porque vai melhorar a eficiência, tu vai diminuir custos com água, de repente, que tu tá fazendo reuso de água, energia solar. Com as placas fotovoltaicas. Exatamente. E daí é por isso que eles tinham nos falado, isso até foi antes da enchente, que nos falaram que eles estavam vendendo mais quando eles diziam que tinham a certificação. Tanto que usam nas propagandas de venda que tem a certificação. Legal. Que são, as construtoras estão colocando a plaquinha, fazendo uma plaquinha, colocando no tapume de obra que o prédio é certificado. Isso é legal. Isso é legal. E até o condômino, quem compra apartamento sabe que se ele mantiver aquilo, ele vão conseguir todas as unidades, vão conseguir um desconto no IPTU. Porque já tá ali, ele não precisa fazer nada. A construtora entregou aquilo, só tem que manter. Vamos entrar em números, assim, por exemplo. Não sei se tu tem. O que a gente tem hoje? Vamos eu vou puxar a colinha. Bom, nós já estamos, então, em 2 anos de programa e nós já temos hoje um total de 167 certificados. É bastante. Choquei, Entre novos e existentes. Entre novos e existentes. Legal. Claro que a maioria são os novos, porque ainda não tinha a lei aprovada dos existentes. Mas a gente já está esperando uma alta demanda dos existentes, porque tem muita gente sabe que já estão esperando para entrar com o processo. Ou mesmo residências unifamiliares vão conseguir. Para as residências é muito tranquilo, porque não é uma obra super cara que nem uma grande construtora ali, né? É diferente de um prédio. A tomada de decisão é mais rápida. Exatamente. Também, né? E assim, o que nos deixou muito felizes são as certificações que a gente chama de icônicas. Por exemplo, nós tivemos um colégio que certificou, né? Então foi o primeiro colégio da cidade. Pode falar. Tá. Foi o primeiro colégio, foi o Colégio Farroupilha. E qual o diferencial deles? Tá tudo certo, é nosso cliente. Então tá bom. Ele foi o primeiro a utilizar uma premissa que é o reuso de águas negras. Isso é super difícil, é caríssimo. Super difícil. E é super caro. Difícil. E eles não vão ter um benefício, né? Na verdade, eles vão ter da altura, mas assim, tem que fazer pra todo, né, ali o colégio. Então foi muito legal, porque é um colégio, é um exemplo na educação. E só assim, pra gente contextualizar pra quem tá nos vendo aqui não sabe, o que é o reuso das águas negras, porque tem muita gente que daqui a pouco não sabe. É bem difícil. É quando a gente utiliza, né, a água negra, que é a água que sai ali do vaso sanitário. Esgoto, né? Do esgoto, exatamente, para outros usos, não potáveis, claro, para irrigação de jardim, mas é uma água que não tá indo pro esgoto cloacal da cidade, pro sistema, não vai para tratamento do DEMAI. É tratado ali mesmo para utilização dessa água. Ai, gente, que legal. Eu fico tão feliz. Outros casos, tivemos hospital. Sim. Entendeu? Que também, qual o benefício? Na verdade, é o exemplo, né, que eles querem. O empreendimento Minha Casa Minha Vida, esse pra nós foi assim, ó, muito legal. Esse é nosso. Isso foi incentivo nosso, a gente que batalhou com eles. Mas é porque aí a gente tem que vincular também, de novo, na questão da enchente e na 1022, realmente. Esse empreendimento. E daí é uma empresa que realmente ela não é daqui. A gente sabe que o pensamento e como é o raciocínio de negócio e como é essa sistemática fora do estado do Rio Grande do Sul é diferente, né? Eles não são daqui. E aí, eles praticam Minha Casa Minha Vida sem ser com blocos baixos. De fato, eles querem altura, né? Eles preferem uma torre, né, com altura do que, de fato, várias torres com 5 pavimentos. E aí veio a história da certificação sustentável, né? Incentivado por nós, para justamente eles conseguirem a altura sem o afastamento. Mas olha que legal, daqui a pouco, isso é um case para tentar mostrar para os próximos que estão vindo que é exatamente, possível. E aí, imagina a delícia que vai ser para os moradores conseguirem ter o desconto de IPTU justamente na população que precisa. E prova que são itens factíveis para independente do ticket do empreendimento. Exatamente. Então, essa foi uma preocupação nossa, que a gente verificava, assim, em outras cidades que tentaram fazer, qual o problema? Era um processo muito complexo, as pessoas teriam que contratar uma certificadora, então já tinha esse custo ali, nossa, uma certificadora... Não, a gente quis fazer com que qualquer engenheiro ou arquiteto conseguisse certificar e que os itens fossem de fácil entendimento, né? Então, assim, foi realmente pensado para que qualquer profissional da área, engenheiros, arquitetos, enfim, conseguisse fazer o processo de forma simplificada. A gente montou todo um processo online, ele é automático. Ficou muito bom. E qual é a vantagem disso de tudo, que é a minha preocupação eterna? São os dados. Quando tá tudo ali sistematizado, a gente começa a ter dados. E com os dados, a gente começa a mexer no que não tá dando certo.
Então, assim, qual a nossa ideia agora, em breve? É dar uma renovada ali, dar uma olhada naquela listagem, entender quais foram as premissas que foram muito pouco utilizadas, qual é a dificuldade. A gente já tá conversando, assim, pra tentar entender por que não conseguiu. Legal, gente. Vamos trocar qual é o ajuste que tem que fazer, porque o nosso objetivo não é simplesmente dar um selo, é que aquelas premissas sejam aplicadas, exatamente. Factíveis, né? Exatamente. E veja bem, aqui eu tô com o dado, eu guardei, né, o 2050, que é o nosso, é o marco lá, né, Isso. Tu pensa bem, se a gente, o quanto isso vai impactar positivamente neste período, neste ato de tempo, com essas certificações. Exatamente. E nós vamos enxergar bem isso quando a gente fizer novamente o inventário, né? Ele tem que ser feito de tempos em tempos. E a gente vai conseguir ali entender o diagnóstico, se conseguimos de fato reduzir as emissões, né? E a certificação tem um peso enorme nisso. Maravilhoso, maravilhoso. A gente tá vendo, né, muitas coisas acontecerem. E a gente viu recentemente na mídia a Operação Urbana Consociada do dilúvio. Gente, tu vê aquelas imagens, tu baba. Exatamente. Sim, a gente baba, né? É uma luz, né, no fim do túnel para o nosso dilúvio, que, na verdade, ele é um problema há muitos anos. Ele tá no imaginário das pessoas, assim, como uma coisa ruim, né? Que nunca vai se resolver. E ele é poluído. E ali foi um trabalho também bem complexo, assim. Foi feita uma licitação, mas os estudos que estão sendo feitos são super profundos para tentar entender, porque ele é uma poluição difusa. Esse dilúvio não é uma causa única, ele tem várias causas. Então, assim, a gente tem que enfrentar cada uma delas, cada uma tem uma solução, cada uma tem um custo, e cada uma vai ter um projeto, né? E além disso, pra gente conseguir fazer aquele parque linear, a gente tem que tratar desse problema. Quem é que vai andar ali se não tiver despoluído? E a prefeitura está muito interessada em dar o primeiro passo, que é fazer uma contratação para começar a melhorar, para justamente criar o interesse nessa região. E a gente tem que criar o interesse ali. É uma região central, ela tem toda a infraestrutura existente, diferente de outras localidades que fizeram uma operação urbana, e tu tem que começar a abrir rua, tem que fazer nem a da Lomba, que a da Lomba não vingou. Claro. Tipo, teve, enfim, não vingou. Exatamente. Ali não, ali tem infra, tem demanda, é numa região central, mas o que falta são questões ambientais que a gente precisa resolver. Sim. E não é só pra demanda, é pra cidade. Afinal, né, o dilúvio desemboca no Guaíba e a gente bebe a água do Guaíba. Então, é uma preocupação. Não, e tá tudo vinculado às redes de esgotamento e drenagem, né? Tá tudo caindo ali, né? Não, e assim, é quase... E se torna, assim, agora, urbanisticamente falando aqui, é praticamente incompatível, né? O estado que o dilúvio tá e a orla que a gente tem hoje. Isso. E a orla tá maravilhosa, tá perfeita. Assim, ontem ainda fui correr lá. Gente, é um negócio que é 9 da noite, eu tava correndo na orla. Quando que a gente imaginou que isso seria possível lá atrás, né? Então, assim... e eu vi os projetos, as imagens ali que tem no site, pra quem quiser acompanhar a Operação Urbana Consociada. Existe um site do programa do Regenera Dilúvio, super legal. E assim... Tem as imagens ali, gente, eu posso estar bem louca, assim, mas eu tive voltei no tempo, Chicago, gente. Isso, exatamente. É igual. É igual que tem aquele rio lá, e com aqueles barzinhos, é um clima super incrível, assim, fiquei feliz de ver aquilo, sabe? Não, exatamente. Fiquei feliz. Ele lembra bastante de Chicago. E assim, uma outra coisa que é legal a gente colocar aqui, que quando a gente... fala nessas questões que envolvem o poder público e o privado. Existe sempre enfim, né? É muita especulação, vamos colocar assim, né? Mas se a gente pensar isso em termos práticos, isso não seria possível de outra forma, né? Com certeza. Não, a gente tem que ser, assim, um trabalho multidisciplinar, e vai passar gestões, né? Isso, ele é longo, né? Ele é longo, e por isso que ele tem que ser montado de uma forma que tenha um grupo gestor que vai tocar essas obras, e a Operação Urbana vai virar uma lei. E qual o objetivo dessa lei? É que todo o dinheiro aplicado nesse perímetro, ele reverta em obras para este perímetro. Sim. Então, essa que é importante. Eu acho que até é importante a gente contextualizar aqui para quem está nos vendo, né, o que é efetivamente uma operação urbana consorciada, porque a gente raras vezes se vê isso. É que não é uma prática utilizada aqui, né? Exatamente. Então, é uma operação que existe entre o poder público e o privado, né, Rovana? Exatamente. É um instrumento, melhor né, pra do gente. Estatuto da Cidade, onde ele permite uma regeneração num local através de recursos
que vem dos CEPACs, que são os Certificados de Potencial Adicional da Construção. Então, a gente vai permitir um adensamento maior do que é previsto no plano diretor, mas esse adensamento a mais, ele vai ser vendido e esse recurso vai ficar para as obras somente neste perímetro. E nessa lei vai ter um rol de obras, que é um programa de intervenções. E, claro, daí o grupo vai definir ali as prioridades, mas não pode fugir daquelas iniciativas, daquelas obras. E para ter quem comprar esses certificados, quem for construir ali, vai ter a certeza de que o recurso vai ser aplicado nessa região. Então, é por isso que é um instrumento para viabilizar certas melhorias urbanas que não teriam condições só com o dinheiro público, né? Por isso que a gente chama que é uma parceria, né? Entre o público e o privado. Legal. E ele certamente vai ter um regime urbanístico próprio, né? Exatamente. E assim, até pra gente contextualizar aqui, a adesão é obrigatória? Nesses casos? Nesse perímetro? Na verdade, quem quiser comprar a mais, vai ter... Aí sim, ele vai ter que... Bom, vai ter que pagar para esse fundo. Sim. Mas sim, ele vai ter um regime específico. Ele tem todo é como se fosse um plano diretor para uma área específica. Sim, todo mundo vai seguir aquele regime urbanístico. Que legal. Que legal. E a área é bem grande. A gente tava olhando, ela é bem grande. Enorme. Não, gente, ela vai até minha rua quase. Eu moro em Petrópolis. Sim. Ela é bem grande. Eu acho que é bem divisor de águas. O objetivo foi ter a Bento e a Protásio como delimitadores norte-sul, né? E leste-oeste é a extensão da Ipiranga mesmo. Porque daí, o que acontece? A gente precisou também contemplar essas duas grandes avenidas, Protásio e Bento, por causa dos corredores, para os estudos de mobilidade, estudos de tráfego, para verificar essa demanda, esse incremento, como é que vai funcionar na mobilidade, esses corredores ali vão funcionar, não vão ter que se transformar em outra, sei lá, BRT, alguma coisa assim, qual vai ser? Então é tudo isso que está sendo estudado, né? Legal. Porque tem todo um estudo econômico e demográfico para entender qual é a capacidade dessa região de suportar esse incremento, qual é o incremento possível considerando os lotes que são renováveis, porque tem isso também, né? Não é uma terra arrasada, não é uma página em branco, é uma cidade que existe. Então, quais são as possibilidades que existem? Quanto que a operação consegue arrecadar? E arrecadando aquilo, quais são as obras? É um trabalho extenso, super extenso até. E a expectativa cronológica disso? Na verdade, é que a gente submeta a minuta de projeto de lei até o final do ano. E aí vai ter toda a discussão na Câmara. Aí vão ter audiências públicas específicas do rito, né? Ai, que bom. Eu achei que ia mais um tempinho. Não, a previsão é essa. E claro, vai depender do tempo da Câmara, mas é o tempo aqui da consultoria. E ainda falando da operação, então, gurias, o objetivo é que a gente também incentive cada vez mais a certificação para esses projetos que estão no perímetro, tá? Porque a certificação, ela tá posta ali, toda, né? Exatamente. Mas que tenham também benefícios específicos a quem estiver na certificação. E é isso que a gente está buscando até em outros projetos na cidade, né? Não tem por que a gente já começa a voltar no tempo, pedir certas coisas, certos itens para ter algum benefício. Tem que ter a certificação, e a gente tem trabalhado nisso. A certificação tá pronta, ela tem uma análise separada, a pessoa só apresenta o seu selo ali e entra naquele programa específico. Que legal. Assim como da mesma forma vai funcionar no quarto distrito, no centro histórico, que a gente tem também mais ou menos a mesma lógica. É a mesma lógica, exatamente. Esses novos projetos já estão sendo previstos com os benefícios, né, através do selo. A empresa apresenta o selo, ela já vai entrar naquele hall de benefícios, sem precisar comprovar para aquele programa o atendimento. Ela já comprovou na certificação. Então... É uma soma de benefícios. Exatamente. Exatamente. Legal. Que joia. Exatamente. E eu queria comentar da certificação, que são 7 dimensões, né? Então, assim, é muita premissa, são 43 premissas, porque às vezes se tinha muito aquele entendimento, né? Se eu botar a placa solar, eu consigo um benefício. Gente, a placa solar, ela é uma coisa de tantas premissas de sustentabilidade que existem. Então, aqui a gente tem 43, entendeu? Qual o objetivo disso? Para tu se tornar sustentável, tu tem que abarcar uma série de fatores. É a questão de água, é a questão de vegetação, é a mobilidade. Então, a certificação, ela vem para fazer isso, para acabar um pouquinho com esse lobby, né, de uma coisa ou outra, junta tudo num pacote de sustentabilidade. E uma questão muito legal é a questão da certificação das árvores. Porque a gente, falando de mudanças climáticas, né,
A árvore é a nossa principal ferramenta, tanto para as ilhas de calor, diminuir a temperatura, quanto para captar o gás carbônico. E é muito legal que tem uma adesão muito grande da certificação no quesito árvores, né? Tanto as nativas ou nativas ameaçadas de extinção. Então, desde que a gente começou a fazer esse processo mais automatizado, a gente tem dados. Isso é muito legal. A gente tem o número de árvores nativas que vão ser implantadas na cidade. São 615 árvores nativas implantadas, sendo que 153 elas são ameaçadas de extinção. Então, assim, ó, nos próximos anos a gente vai ter 615 nativas que vão ser implantadas. Praticamente uma unidade de conservação. Exatamente. Então, tu imagina, isso só com a certificação. Sim. A gente tem o volume também de água pluvial que foi reservada para reuso, 379 mil litros de água pluvial. Ninguém queria fazer. Assim como as árvores, ninguém queria manter. Porque aí geralmente era terra arrasada. Bota RV e tudo, vamos tirar tudo. Exatamente. Mas olha a qualidade de vida para quem vai morar ali, gente. É que é uma mudança de cultura. Exatamente. Que parte, inclusive, de arquiteto, na verdade. Isso. Porque o projeto novo... vamos cortar tudo, parte da gente. Exatamente. Isso aí. Não, e daí também eu achei importante o arquiteto, né? Essa é uma briga eterna. A gente tem que ser mais criativos, né? No lote, no prédio, não considerar... Claro que fazer a forma ali é mais barato, mais fácil. Só que a diversidade das construções vem dali, de tu tentar adaptar no teu terreno, de tu fazer as fachadas diferenciadas, não aquela... quadradinho com chapeuzinho. Planta H... É que a planta H, tu sabe porque é da planta H, né? Que daí, geralmente, são os 4 por andar e todo mundo tem ventilação. Então, se tu for acompanhar, assim, as vendas de imóveis, geralmente na propaganda vem, né? É uma torre H. Ele é visto como algo... Mas na paisagem urbana, gente, é horrível. Então, assim... Então é isso, daí tu começa a preservar a árvore no teu lote, tu já vai ter... E até pra venda, tu tem uma árvore. Hoje em dia a gente consegue ver direitinho se tu tá embaixo de uma árvore ou não. Sim. O calor, gente, são graus de diferença, 5 graus de diferença, Não, sabe? E a sensação até de tu olhar, tu não precisa nem estar no calor, tu pode estar no carro andando aquela rua cinza. Tu já sabe que se tu botar o pé pra fora, fica mais alegre, né? Tu olhar pra um verde. Exatamente. Isso... não é à toa, né, gente? Que todo mundo sabe que tu bota o pé na grama e tu descarrega, né? Exatamente. A grama é pra descarregar. Adoro, gente. Eu adoro. Eu acho maravilhoso. A gente é muito fã. O que tu tem mais de dados? Eu tenho, por exemplo, 301 vagas pra veículos elétricos. 1.834 vagas para bicicleta em bicicletário e 314 em paraciclo. Então, assim, a mobilidade ativa. Aí, tudo isso, as placas solares, que estão gerando mais de 363 mil quilowatts de potência. Isso é bom nos dias de hoje, Exatamente. Né? Então, assim, são muitos dados que a gente começa a ter ali para mostrar para a população. Olha só... Como a certificação... A diferença que isso faz. Isso, tá dando resultado na cidade. E no futuro, isso é um custo a menos pra cidade, né? Porque, a questão de gerenciamento de lixo, por exemplo. Eu acho que a energia é um ponto muito importante, que pega muita gente, né? Porque... energia limpa, né, gente? E o que é o bom disso? Ele tem um retorno rápido financeiro, né? O teu payback ali é de 4 anos. Então, tu tem 2 retornos com ela. Tu tem um retorno do benefício ali, que tu conseguiu o selo, e o outro financeiro direto ali, que tu começa a diminuir tua conta, né? Ele é bem palpável, diferente dos outros, né? Que é tudo hipotético. É difuso, não consegue calcular. Que legal. E, Rovana, a gente não pode deixar de pensar que a gente tá em vias de plano diretor agora, né? Então, assim, eu imagino que essas questões todas de sustentabilidade estejam sendo elencadas no plano. Como é que é o teu olhar disso? Eles vão ser previstos, até porque, assim, o primeiro produto da revisão do plano diretor lá atrás foi um inventário, entendeu? Pra gente começar a entender e aí moldar um plano diretor já com a pauta climática. E hoje poucas cidades têm um plano diretor que tem esse olhar, só que, gente, é fundamental, a gente tá vivendo isso, né? Então, a parte boa... Apesar desse atraso, né? Teve Covid no meio, enchente. Mas qual o ponto positivo? A gente conseguiu finalizar um plano de ação climática. Então, isso já vai ser incorporado na revisão do plano diretor, com esse olhar que vai direcionar para um plano de ação climática.
A gente vai prever que as questões de sustentabilidade, elas tenham um peso, a gente tem uma liberdade ali na criação de incentivos, que não fique tão engessado. Então, esse é um ponto positivo. Nossa, isso é muito bom, gente. Eu gosto de saber que a gente tá conseguindo juntar todas essas coisas para tudo, né? Porque e que apesar da demora, a gente vai ter realmente algo, né, que vai compensar, porque, né, tem um penso, tem estudo aprofundado. Exatamente isso, o penso, né? Entender que tudo isso tá sendo construído de forma única, né? Porque a gente sabe que existe, né, esse problema dentro do órgão público, que é as leis que não conversam. Isso, né? Então, assim, a gente saber que pelo menos o urbanismo está conversando com isso e que vai facilitar as coisas pra gente. Isso também é uma grande sacada, assim, da nossa secretaria, porque ela une várias pastas, né? Então, que é o urbanismo, é a sustentabilidade e é a parte ambiental. Então, a gente consegue ali mexer mais nos decretos, propor novas leis, a gente trabalha entendendo o fluxo e tá na mesma secretaria. Então, é um olhar fácil, né? Estratégico para todas essas áreas. Foi uma sacada excelente, porque geralmente a gente não tinha conversa nenhuma antes, era algo muito segmentado, né? Então, agora as coisas ficaram mais fluidas, a gente consegue ver que as coisas se conversam, né? Ficou muito bom. Antigamente era aquela coisa, tu botava embaixo do braço, saía de uma sala, entrava na outra. Basicamente era isso. Assim, tu lidava com vários secretários, então já é uma burocracia maior. Agora não, né? Tá tudo dentro de casa. E por isso que a gente consegue fazer tanto, né? A gente verificou que em outras cidades, a parte da sustentabilidade só tá dentro do meio ambiente e tá fora do urbanismo. Então, tu não consegue casar as ideias, não consegue mexer, não consegue, sabe, interpretar o plano diretor com esse viés, ou mesmo propor novos decretos regulamentando alguns pontos ali da lei. Ali a gente consegue fazer isso. Que legal. E os terrários? Os terrários, né? Os terrários é uma pauta muito legal, porque, então, só para o pessoal entender, né? A prefeitura tem uma série de terrenos pequenos que não tem um potencial construtivo relevante para colocar à venda. Então, eles acabam ficando, às vezes são sobras de gravame viário, sobras de... quarteirão. Erros de matrícula, alguma coisa assim. E... eles acabam virando estacionamento irregular, depósito de lixo irregular, e a prefeitura às vezes não consegue tomar conta disso, né? Então, o que a gente faz? A gente pega esse terreno, primeiro a gente avalia, né, se tem demanda, porque para transformar ele numa área quase como um pocket park, assim. Sim. É um espaço aberto para a população, para que ela consiga usar, mas a gente licita ele. E daí damos a possibilidade de fazer uma exploração comercial para justamente conseguir... retroalimentar. Exatamente, manter esse espaço, porque tem um custo, né? Claro. Manter um espaço público. Lógico. Então, nós damos todas as regras, ele tem que ser sustentável. Tem uma série de pontos que ele precisa cumprir ali para mostrar que é sustentável, e principalmente a questão de deixar aberto esse espaço, ativar o espaço público, e ele pode, então, ter um espaço comercial ali para explorar. Nós já licitamos 3, e agora a gente vai inaugurar em breve esse terceiro, que é na Nilo Peçanha, que tá ficando super legal. Ai, que legal. É bem legal. Era uma área de estacionamento, e hoje vai ser um espaço que as pessoas... É perto do Iguatemi, né? Eu ia perguntar qual era a altura da Nilo. Isso, é uma quadra do Iguatemi. E as pessoas que estiverem caminhando vão poder entrar, sentar. Não precisa comprar no estabelecimento, nada disso, porque toda parte... Isso é uma premissa de projeto, que a gente avalia o projeto, né? Nesse caso, a gente interfere no projeto. Porque nos outros, né, fica a cargo do responsável técnico. Mas nesse caso, não. A gente interfere no projeto. E até porque a operação dele tem que trazer o resultado que vocês desejam. Exatamente. E é uma área pública, é feito um termo de permissão de uso. E toda a parte de... áreas para sentar, com bicicletário, descanso, é toda junto da calçada. Legal. Então, a pessoa tá passando ali, senta, não precisa consumir, e ele fica bonito. E ali a gente vai ter também a primeira árvore solar de Porto Alegre. Explica pra gente o que é uma árvore solar. Eu não sei, como assim? Ele é um elemento que gera energia solar, energia, né, através do sol. Só que ele é em formato de árvore. Ai, que legal. Então, ele é pra mostrar... Gente, isso é demais. Bem legal. É pra mostrar, tipo, é um ícone, né, na paisagem, pra fazer justamente alusão a essa coisa da sustentabilidade. É uma árvore que tem placas solares nas suas pétalas ali. Que legal. E ele vai captar eu vou dar uma pesquisada nisso, hein? Gostei dessa ideia. E ele vai ser... Ele é uma placa solar, mas é em formato de árvore pra gerar energia pro estabelecimento. Isso pode virar um monumento, inclusive, pra cidade. Né? Pode ser até as obras de arte que a gente tem que colocar na frente dos empreendimentos. Isso é legal. Isso é legal. Ela pode ser uma obra de arte sustentável.
É bem Nossa, legal já gostei mesmo. dessa É ideia, legal. vou comprar. Isso é legal Essa aí mesmo. é Isso boa. bom, até porque isso aí já entra na questão da certificação ambiental. Ah, é verdade. Podia ser um item. Podia ser um item, né? Na arquitetura, no item a obra 7 tem ali. a lei da obra de arte, Tem. né? Então a gente já pode... Isso. Gostei dessa ideia, Porque ele gente, pode vou entrar no comprar item também. 7 como o teu 44º item de É arquitetura. verdade. Porque daí quem tiver pode pontuar ali. Claro. E tem uma série, Isso é né, legal. de ícones, assim, de sustentabilidade. Tem uns bancos que são sustentáveis, algumas outras coisas que geram energia, ou outros que eles absorvem o gás carbônico ao redor, meio ambiente, que são uns musguinhos, assim. Ai, que legal. É bem Ai, legal. que joia, Tem Rovana. bastante Que coisa. coisas legais. Sabe que tem um terrário que é aquele que tem ali na Nilópolis? Sim. Com a Sim, com a Lucas. Eu Lucas. passo bastante ali. E no final da tarde sempre é um horário que tem um pessoal ali. E eu sempre que eu passo ali, porque às vezes eu vou correr ali naquela rua, eu vi que a gente vê que tem aquela hortinha, sabe? Isso. Só que eu fico até com pena, porque eu acho que o pessoal ali não tá tomando conta daquela horta. Ah, E é uma coisa que é tão Muito legal, legal. porque assim, eu moro em apartamento. Então, Sim. assim, eu não consigo ter nada de Tempero, não hortinha, consigo. nada. E daqui a pouco, assim, pô, tem é como se fosse um banco de Exatamente. enfim, Sim, do que for, da- né? Sim, tu pode ir ali buscar e levar pra casa. tempero, Isso aí é né? legal, sabe? E isso aí tinha que ser um pouco mais incentivado, porque muito se vê lá fora, né, as hortas Sim, comunitárias, por exemplo, que exatamente. são uma coisa bem legal, assim. Porque é um programa também, É um né? programa. É um a gente programa fez também. esse programa, né, das hortas comunitárias dentro do nosso escopo, da nossa pauta da SMANS. Então, era em áreas de parques e praças não urbanizadas, que a gente permite que a comunidade faça uma horta ali. E menorzinha, claro, com Sim. alguns parâmetros. Mas, de qualquer forma, a prefeitura já está trabalhando com hortas maiores, né? Então, já tem, acho que... Estão previstas, acho que 16 hortas comunitárias, mas maiores, mais na área rural de Porto Alegre, né? Para a subsistência das comunidades. Que legal. Então, Que isso está joia. sendo trabalhado. Né? É bem legal. Que legal. legal. A gente Curtida vê a ideia. que muitas coisas que a gente vê lá fora, quando a gente viaja, agora tá começando a ver aqui em Porto verdade. Alegre, né? Ah, é muito legal. Sabe que esses dias eu fui convidada para palestrar era uma capacitação do GCOM, que é o Global Covenant of Mayors, e eles me convidaram para mostrar o case da certificação sustentável numa capacitação que estava sendo feita lá em Bruxelas, daí eu fiz online, mas foi muito legal, tinha gente da Ucrânia, da Alemanha, dos Estados Unidos. E, gente, vocês não têm noção, choveram perguntas, porque éramos em duas, tá? Eu e outra pessoa. Todas as perguntas vieram pra mim por causa da certificação e dos terrários. Gente, que legal. Assim, ó, todo Que mundo queria legal. saber, queria o site, queria saber como é que foi feito. Foi tão legal, porque não tem isso lá, né? Então, Que legal. foi, Que aham. legal. muito é um bom, outro né? olhar, né? É um outro muito olhar olhar. de cidade. Muito bom ver isso na nossa cidade acontecendo. Ai, também fico né? super feliz de E ver a gente acontecer. espera que tenham cada vez mais e mais e mais iniciativas, assim, pra gente. Não, vir com contar certeza. aqui. Temos várias Quais ali. são tem alguns outros projetos aí em mente. Spoiler, que pode só contar spoiler. pra gente, ainda não. Assim, nós temos o plano de ação climática com todas aquelas ações. Então, assim, entregamos agora, né, os medidores. Da qualidade do ar. E os totens de monitoramento, várias questões para defesa civil mesmo, para auxiliar, né? Aquela questão pós-enchente foi exacerbada essa necessidade. Exato. E temos vários outros planos, assim, dentro daquelas ações de começar a contemplar elas, dar o check ali, porque a gente precisa trabalhar nessa parte, assim. Então, aguardem algumas outras legal. coisas em andamento. Tem coisas vindo por aí. A gente Que adora show. saber. Adoro. Quanto mais, melhor, né? Vamos pro nosso momentinho mimo? Sim, nosso momentinho mimo. Momentinho mimo. A gente tem sempre um presentinho Um pros nossos presentinho. convidados. chique. Que é pra te usar e abusar lá na prefeitura pra todo mundo querer vir aqui conversar com a exatamente. gente. Quem conversa aqui com a gente ganha o nosso mimo. Nosso mimo. É. Nosso mimo pra tu tomar café. Ai, que lindo, gurias. Obrigada. Realmente precisava, tá? Porque estava realmente sem uma Precisando xícara de uma grande. canequinha. Isso. Ai, muito Que obrigada. legal. Aí tu fica Usarei, abusando. com certeza. Ganhei Tu fica das andando gurias assim. no Isso. pod. Se tu quiser, Exatamente. tem que ir lá. Gostei que ela é estratégica, inclusive, Sim, né? Voltada claro. para quem Exatamente. está te olhando. O objeto. Claro, Ai, esse é o adorei. objetivo. Ai, amei, gurias. Obrigada Porque a mesmo. gente funciona bem na coisa do mar. A gente Isso que aí. agradece. Mas tem que ser assim. Rovana, foi incrível essa conversa, assim, ó. Que Ai, coisa que boa bom. que tu conseguiu vir aqui conversar com a gente e mostrar um pouco mais pra população que efetivamente as coisas estão dando certo, né? Porque eu acho que é isso que a gente precisa ver, assim, quando a gente coloca, discursa, né, todas essas coisas, assim, ver o quanto isso efetivamente tá funcionando, né? E a gente precisa ver que isso tá funcionando e precisa que funcione, porque a coisa tá feia.
Não, com certeza. E eu acho que também é uma responsabilidade nossa, né? Servidores públicos, de justamente servir ao público, de entender o que tá faltando, entender o que falta pra cidade e fazer o melhor. O nosso papel, a gente tem as ferramentas, tem que trabalhar e estamos todos os dias bolando coisas novas. Se eu tenho uma sugestão só que eu posso dar, é que, claro, a gente vê muita iniciativa voltando para mercado, etc, etc. A população comum, sabe? Sim. É muito na questão, assim, de iniciativas poucas, né? Mas daqui a pouco, assim, aquele treinamento pra fazer como é que faz a separação do lixo, sabe? Coisinhas, assim, que eu acho que a gente sabe que é uma questão cultural. Sim. Totalmente, Sim. aqui principalmente. E pra que isso atinja toda a população. Com certeza. Não, capacitações nós temos a parte na Secretaria, no caso, de Educação Ambiental. E é onde também são feitas essas capacitações, treinamentos, até trilhas, né? Pra, tu conseguir, tu manter a natureza, ver o que a gente tem de beleza natural. Que legal. Mas sim, estamos sempre bom. focados. Que bom. Que bom. Então, Mil obrigadas. Mil obrigadas. Desejamos, assim, ó, muito sucesso. Que venham muitas outras coisas muito criativas aí pela frente. Inclusive, aceitamos ideias sempre, estamos beleza, super gente. abertos, Conta conosco. porque conversamos bastante, né, com a população. A questão das hortas urbanas foi uma demanda da população. Legal. Pra vocês. Olha, que legal. E então, assim, a gente tem uma troca super boa, assim, com o mercado, com a população em geral, pra entender o que tá faltando, o que precisa. Sim. Como a diretoria ali, ela é bem estratégica, a gente tem essa liberdade de inovar. Então, Que estamos coisa boa. abertos. Ai, que Maravilhoso. joia. Legal, né, Ju? E quem quer te achar? Como é que faz? Rede social, tua, da prefeitura? Da prefeitura. Como é que funciona? Sim, nós temos o Instagram da SMANS e ali no site da prefeitura, inclusive, tem a parte ali da minha diretoria e tem o e-mail da diretoria, telefone, é só Legal, o Instagram deles funciona bastante, né? Super que a gente bem. acompanha, né? E Aí tem é um bom. canal no YouTube também. Exatamente, mas o Instagram da SMANS é bom acompanhar porque todas as novidades aparecem Sai tudo ali. ali. Ah, legal. Joia. Show. Então tá. Então tá. E a gente vai ficando por aqui, nesse episódio que foi assim, ó, esclarecedor, foi maravilhoso, foi quase que um chamego na alma, digamos assim, né? Pra gente saber que tem coisa bem bacana aí que vai acontecer nessa cidade. O nosso programa está encerrando, né? E nos aguardem para o próximo, estejam conosco aqui que ele vai estar bacana. Você nos encontra aqui na Rádio Arquitetura toda sexta-feira, quinzenalmente às 14 horas e nas plataformas digitais YouTube, Deezer e Spotify, @escalahumana ou @Estúdio T-Talks. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.